Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de terraplenagem com utilização do Civil 3D. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Gustavo Isidro, sou engenheiro civil, mestre em sistemas de infraestrutura urbana e atuo na área de elaboração de projetos de infraestrutura há mais de 20 anos. No vídeo de hoje vou trazer uma aula muito especial para vocês. Nós vemos fazendo aí uma grande sequência de aulas projetando um loteamento e na aula de hoje vou trazer uma coisinha um pouquinho diferente. Nós estamos com um projeto de um sistema viário e nós precisamos modelar no Civil 3D uma bacia de retenção, né, que é aquela bacia que é utilizada para o projeto de drenagem. Então a gente precisa saber qual que é o volume dessa bacia e a gente precisa integrar, inserir essa bacia no nosso projeto de terraplenagem. Então vamos lá para a tela que eu vou mostrar para você o quanto é legal fazer um projetinho como esse. Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer nesse nosso projeto é preparar os nossos arquivos, né? Então vamos entender aí o que eu tenho aqui na tela, o que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu tenho um projeto de um sistema viário urbano, a gente consegue ver aqui uma superfície já criada, esse projeto já foi desenvolvido. Então deixa eu só ver se está tudo certo aqui com as minhas gravações, tudo beleza. Então esse projeto ele já foi desenvolvido anteriormente, tá? Deixa eu ver se tem uma outra forma aqui um pouquinho mais. Então é um sistema viário bem simples, né? Algumas vias, o talude já todo lançado, ele engata numa rotatória aqui. Então esse projeto já foi desenvolvido, ele está concluído, já aprovado pelo cliente. Aqui a gente tem a planta, né, os nossos assemblies, onde a gente coloca todas as considerações transversais da nossa via e os perfis, né, os perfis longitudinais. Aqui embaixo eu já tenho o meu volume, lembrando que esse volume foi feito por subtração de superfícies e não o volume calculado por estaca, por seção, tá? É a forma que esse meu cliente trabalha. Então a gente faz uma planta de manchas, né? Se você não sabe o que é isso, vai seguindo aí, que daqui a um tempo a gente traz uma aula específica, ou para quem é aluno lá do Progiterra, lá a gente explica bem isso. A gente coloca essas tabelas de elevações e tudo mais. Então eu preciso integrar nesse projeto esta lagoa aqui, olha que bonitinha. É uma lagoa, tá? Lembrando, pessoal, que essa lagoa ela já veio para nós dimensionada do ponto de vista hidráulico, né? Então, as dimensões dessa lagoa a gente não questiona, a gente já recebeu essa informação do projeto de drenagem. Então, a gente já sabe qual que é a cota de fundo, a gente já sabe qual que é a cota de topo. A única coisa que eu vou fazer aqui é modelar essa bacia de retenção e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é inserir essa bacia de retenção lá no meu desenho do Civil 3D, tá? Lembrando que os dois arquivos estão no mesmo sistema de coordenada, por isso que é extremamente importante você trabalhar com um sistema de coordenada, né? Evitar mover os projetos, evitar rotacionar, isso daí vai ser um pepino para você. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um comando bem simples aqui, vou copiar este objeto, né? Lembrando que aqui ele é uma entidade de AutoCAD, desenvolvido com linhas e polilinhas, etc. Não é uma entidade do Civil 3D. Meu computador está um pouquinho lento porque eu estou gravando a tela e ele sempre fica mais lentinho. Então, eu vou levar esses elementos lá para o meu projeto do Civil 3D e a gente vai modelar ele. Vocês vão perceber que eu vou modelar de uma forma bem simples e bem rápida. É bem rapidinho, vai ficar um vídeo bem curtinho aqui. Então eu dei um copy, né? Copiei aqueles elementos que estavam em AutoCAD e vou dar um paste, vou colar esses elementos aqui no meu Civil 3D. Como eu disse, né? Como o projeto está na coordenada, eu consigo colar aqui usando a coordenada 00 como referência, ele já vai cair no lugar certo. Então olha lá que interessante, nós já temos aqui a nossa lagoa, né, inserida. Obviamente esses taludes externos aqui, eles vão ter que ser reestudados, né, porque essa é uma lagoa que veio de uma outra posição, ela veio para cá. Então, o que é isso, né, gente? Toda a drenagem dos condomínios que estão acontecendo aqui ao redor, ela vai ter o lançamento nessa lagoa. É uma lagoa mesmo, como o próprio nome diz. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui na internet de uma lagoa para vocês entenderem. Lagoa de retenção, ó. Olha lá. Então, são lagoas mesmo, como o próprio nome diz,
que servem para receber essa contribuição dessa drenagem. Tá vendo aqui um exemplo bem parecido com o nosso, outro exemplo aqui bem parecido com o nosso. Então, essas lagoas ela tem como objetivo armazenar o fluxo, né, por um determinado período, diminuir a vazão de pico para a gente poder voltar aí para o nosso sistema de drenagem com uma vazão um pouco menos excessiva, vamos dizer assim, né? Então isso daí é assunto para outros vídeos. A gente também faz projeto de reservatórios aqui, então é um assunto bem interessante. Mas é uma lagoa, como o próprio nome diz. E quando a gente pensa em geometria de uma lagoa, pessoal, não tem muito o que ficar pirando aqui, né? A gente tem o fundo dela numa determinada cota, depois a gente tem alguns taludes laterais até chegar na cota máxima dessa berma que nós fazemos lá em cima, e depois desta berma que nós temos lá em cima, nós temos os taludes caindo para o terreno natural. Então eu vou fazer, depois eu vou mostrar para vocês em 3D, vai ser mais interessante para vocês poderem compreender. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, olhem só essa via, né? O sistema viário, ele passa direto, né? A gente costuma dizer, né? Ele não está levando em consideração essa lagoa. Então tem um talude aqui lançado no terreno natural que a gente vai precisar interromper ele, né? Porque a ideia é que você tenha acesso a essa lagoa, tá? Então eu vou desligar aqui a minha superfície de projeto, né? Vou deixar ela invisível aqui, ok? Então notem que a gente tem no nosso assembly, né, o lançamento desses taludes para a lateral, tudo bem? Então eu vou criar duas regiões aqui e esse trecho central eu vou tirar o talude. Eu não quero que o Civil 3D coloque esse talude para mim, tudo bem? Então eu vou clicar aqui na minha região e vou cortar ela aqui e depois aqui. Vocês vão já entender por quê. Então, o que acontece? Nós temos uma região na nossa baseline aqui do nosso corredor, bem nessa região em frente à nossa lagoa. Então, a gente está mandando lançar esse talude para o lado direito, eu vou retirar esse talude. Eu não quero que o Civil 3D lance esse talude para mim, porque eu quero inserir na minha modelagem a minha lagoa, tá? Então, eu vou aqui no meu target, né? Tá vendo? Do lado direito, nós temos um talude aqui. Aqui, por falha de quem modelou, o subassembly está com o mesmo nome, né? Talude direito, talude direito. Então, a gente vai olhar por aqui, ó. Qual que é o lado? O grupo, né? O grupo aqui é o lado direito. Então, a gente vai pegar esse subassembly do lado direito e vamos colocar a opção None, para que ele não faça o lançamento do talude. Olha o que vai acontecer na planta. Olha lá. Ele cortou o talude. Ah, professor, mas está aparecendo um talude verde ali. É porque esse talude em verde, pessoal, é uma entidade de AutoCAD, é um desenho. A gente tem costume aqui no escritório de não fazer as convenções de talude de forma automática que o Civil faz, porque fica muito feio, né? Então a gente preza aí por uma boa apresentação de projeto. Então a gente faz na mão mesmo esses taludes, quando eu digo na mão, né? Usando o AutoCAD puro, e algum Lisp, alguma coisa assim. Então eu vou apagar essa convenção do talude, ó, voltando, né, meu computador extremamente lento, porque eu tô gravando a tela, então ele fica bem lentinho. Então beleza, né, gente, tô limpando aqui o meu talude, beleza, apagar mais umas coisas aqui, vou apagar esta, nossa, está muito lento, preciso tentar verificar isso. É um computador bom, hein? Com 30 GB de RAM, deve estar com algum probleminha, preciso correr atrás disso. Bom, modelamos não, apagamos aqui o nosso talude e agora eu vou começar a modelagem propriamente da minha lagoa. Tem várias formas, tá, pessoal, de nós fazermos isso, né? No Civil 3D existe um comando chamado grading, que a gente pode utilizar isso para fazer platôs e tudo mais. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais manual, porque essa lagoa ela já está estudada, ela já foi pensada, né? Feature. Já veio para nós a geometria dela. Então a única coisa que eu preciso fazer é transformar isso numa entidade do Civil 3D, é modelar isso. Eu não preciso ficar lançando talude, já foi lançado, alguém já pensou isso. Por exemplo, olha o desnível da lagoa aqui, ó. Ela vai da 63575 para 63325, então dá um desnível de 2,5 metros.
Se eu trabalhar com um talude 1 para 1,5, eu teria um talude aqui com extensão de 3,75. Se nós olharmos aqui, ó, ele já está com 3,75, entende? Então ela já foi desenhada de uma forma correta, exceto os taludes externos, que nós vamos lançar depois. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar ligado somente o contorno dessas linhas que eu preciso e as cotas para eu poder saber, né? Então eu vou pegar um layer que eu criei aqui, Feature, vou fazer o que nós chamamos no Civil 3D de Feature Line, pessoal, que é uma entidade, é uma linha, uma polyline com cotas, que a gente consegue inserir isso em uma superfície. Então eu venho aqui, muito simples, Feature Line, Create from Objects. Então o fundo da minha lagoa já está criado, eu vou dar Enter, ele pede o site para mim, que seria como se fosse um grupo, né? A gente vai setorizar isso, que se você precisar fazer alguma mudança, tudo de uma vez, você consegue. Vou chamar aqui de Lagoa, tá? Lagoa, ok. Aqui ele pede várias informações, né? O layer, e mais importante aqui embaixo, gente, ó. Ele pede, se você deixar assim, você não vai conseguir colocar cota nela, tá? Então você precisa colocar essa opção Assign Elevations. Então eu vou colocar aqui, vou dar ok. E ele vai abrir uma janela para mim, para que eu selecione a superfície que eu quero que ele retire essa cota, ou eu digite a cota dessa Feature Line. Como eu sei qual é a cota do fundo, já veio do meu projeto de drenagem, eu vou digitar aqui, ó, 633.25. Top, né? 633.25, olha lá. Ele criou para mim uma entidade aqui, chamada Feature Line. Se a gente for nas edições dela, tá vendo? Ó, a gente tem cada ponto a sua cota correspondente. Todos os pontos estão na mesma cota, porque o fundo da lagoa ele é nivelado em um nível só. Tudo bem? Então, beleza. Fiz a minha primeira Feature Line. Vou salvar o meu desenho. Agora a gente sai da lagoa, nós vamos fazer um talude lateral e vamos chegar na berma lateral, né? No topo da minha lagoa, que já está também desenhada aqui. A cota dela é 633.75, então eu vou no mesmo processo. Feature Line, seleciono a minha linha, Enter. Aí ele vai pedir para que eu selecione o site, né? Eu já criei ali um site chamado Lagoa. Vou dar OK. E aqui ele vai abrir a janela para mim, para que eu digite a cota. Qual que era a cota mesmo? 633.25, 63575, eu acho. Se não for, a gente muda, não tem problema. 63575 é a cota do topo da minha lagoa. Olha lá, já está definido como 63575. Em cima da lagoa, nós temos o que nós chamamos de berma, né, pessoal? Que é uma faixa para poder passar com os veículos ali de manutenção, para poder conter essa minha lagoa, né? Afinal de contas, a gente vai ter água ali dentro. E essa berma, ela tem a mesma cota do topo da lagoa. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Perdão, ó, lagoa de retenção. Deixa eu ver se tem algum exemplo com essa berma superior, igual eu comentei com vocês. Olha, é como se fosse essa área aqui em cima, ó, tá vendo? É que essa aqui é um pouquinho diferente, ela tem ela é maior. Deixa eu ver se eu acho uma lagoa com uma berma superior aqui para poder demonstrar para vocês. Aqui não temos. Seria mais... É que essa foto ela não ajuda, tá? Mas seria como se fosse isso aqui, pessoal. A gente tem a parte lá dentro que coloca água. Aí a gente tem um ombro aqui, né? Uma berma mais alta para poder evitar que a gente tenha o extravasamento dessa lagoa, né? Aqui tem uma, tá bem lá embaixo, mas possivelmente é essa parte deste caminho aqui que o pessoal pode circular em volta da lagoa, tá? Então... Às vezes essa área é pavimentada, às vezes não, para poder circular ali com os veículos. Então é uma berma mesmo, né? Como o próprio nome diz. Olha lá, a gente tem uma berma aqui em cima superior, beleza? Então, qual que é o nível dessa berma, pessoal? O nível dessa berma é o mesmo nível da parte interna da berma, beleza? Então, se eu coloquei ali 63575, essa parte aqui também vai ser na 63575.
tá? Eu estou fazendo uma polilinha por cima aqui, para poder destacar e para a gente poder selecionar a entidade certa, né? Porque eu não sei se ela... Deixa eu ver onde ela está. Ah, ela vem, ela passa direto daqui. Eu não posso, eu preciso fazer um break aqui. Por quê? Deste ponto para a frente, eu tenho que fazer uma compatibilização com o meu sistema viário, entendem? A via está passando lá, a lagoa está acontecendo aqui. Eu tenho que ter uma compatibilização entre elas, né? Então eu vou fazer essa minha linha aqui na cota 63575 e depois eu vou fazer a parte superior, tá? Então aqui eu tenho mais uma linha que vai ser na cota 63575. Mesmo processo. Feature Line, Create from Objects. Seleciono a minha linha, dou Enter. Ele pede para que eu coloque o site, né, o grupo que eu vou desenvolver essa Feature Line. E vou por a cota dela, 635.75. Então, olha lá, eu já tenho a berma superior, já tenho a parte inferior, e agora o que eu preciso fazer é uma compatibilização da minha lagoa com as minhas cotas do sistema viário que está passando aqui na frente, pessoal. Ó. O que eu vou fazer? Só para poder ficar bem didático, tá? Teria outra forma de eu fazer isso, mas só para ficar bem didático, eu vou fazer uma polilinha aqui, ó, por cima do bordo da minha via. E depois eu vou transformar essa polilinha numa feature line também. Só que a cota dessa feature line não é uma cota pré-definida. A cota dessa feature line eu vou buscar aonde? Na minha superfície de modelagem do viário. Vocês lembram que a gente já tem uma superfície aqui, né, modelada dessa via e tal. Então eu quero fazer com que o civil reconheça a cota da extremidade da minha guia. Então eu fiz uma polyline aqui por cima e vou criar uma nova feature line. Ó. Seleciono ela, lagoa. Aí agora está o pulo do gato. É uma cota fixa, pessoal? Olha as cotas do eixo lá, 637, 636, 636, 635. Não é uma cota fixa, né? Então, a gente precisa fazer com que ele busque as cotas na minha superfície do corredor, ó. Corredor 414 viário. Perfeito, né? Quando eu der OK, olha lá o que vai acontecer, ó. Se eu pegar essa feature line e der um editor nela, olha aqui as cotas, pessoal. É toda variável, ó. 636... 637. Por quê? Porque aquela minha rua está acontecendo. Quer ver o grade dela? Ó, via local. Olha o grade dela aqui, ó. A nossa lagoa está por aqui. Vamos ver que estaca que está a nossa lagoa. Está mais ou menos da estaca 11 até a 14 mais 10. Então, a nossa lagoa ela está aqui nessa linha vermelha até a 14 mais 10, que é aqui na frente, ó. Então, ela está pegando um trecho inclinado, né, da nossa via ali. Por isso que ela tem essa questão. Beleza, pessoal. Eu já tenho aqui as minhas features criadas. Agora, o que eu tenho que fazer, gente, muito simples. É criar uma nova superfície e adicionar essas features na superfície que eu quero. Então, quando eu seleciono as feature lines, olha, ele já me dá a opção ali em cima, adicionar break lines a uma superfície. Então, eu vou clicar aqui na minha superfície. Eu posso selecionar uma superfície que eu já tenho, ou eu posso criar uma nova. Eu vou criar uma nova só para poder ficar diferente e mostrar em outra cor para vocês. Por aqui, ó, lagoa. Beleza? Vou dar OK. Vou dar OK. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, pessoal. Ele está pensando, está processando. Olha lá, ele já criou para mim ali do lado esquerdo uma superfície. Então, vamos visualizar essa superfície para a gente ver o que tem nela, o que está acontecendo nela. Vou dar um OK. Olha lá. Vocês percebem que a gente ainda vai dar um tratamento, né? Obviamente, essa parte de curva a gente precisa inserir outros pontos, etc. Precisa limpar, né, essa parte de fora. Ó. Tá? E preciso fazer o talude externo. Eu não vou fazer nessa aula, porque eu preciso confirmar algumas questões de topografia. Mas, ó, olha só o que aconteceu aqui, gente. Nessa parte curva, eu só tenho 3 pontos, tá vendo? Ó? Então, ficou meio estranho, né? Ficou bicudo, a gente fala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha feature line e vou adicionar pontos nela. Lembrando que na modelagem, né, quanto mais ponto nós temos, mais perfeito fica a nossa modelagem. Então, eu vou aqui em Insert PI
Ele pergunta lá embaixo para mim, qual a distância desse ponto ou você quer um incremento, que seria a cada X metros? Eu quero um incremento. Aí ele fala, você quer um incremento a cada quantos metros? Eu falo, a cada 1 metro. Eu vou dar Enter. Olha só o que aconteceu, gente. Ele criou um ponto nessa minha feature line a cada metro. Tá vendo? Ah, professor, mas não aconteceu nada na superfície? Calma, eu tenho que atualizar ela, né? Para ela poder reconhecer esses pontos. Então, vou fazer isso também no fundo da minha lagoa. Olha lá. Criei diversos pontos também na minha lagoa. E por último, nesse meu contorno, né, da minha lagoa também, esses trechos em curva eu não posso deixar assim, preciso ter pontos intermediários. Então olha lá, já criei todos os meus pontos intermediários, agora tá vendo que aqui aparece uma exclamação, lembrando que no Civil 3D, toda vez que aparece essa exclamação, é porque aquele objeto precisa ser atualizado, aconteceu alguma coisa ali. Então eu vou dar um rebuild na minha superfície. Olha lá que bonitinha. Vou apagar algumas coisas aqui, né? Porque estão passando para fora, né, da minha lagoa. Não é esse o caso. Ó. Vou apagar aqui as minhas surfaces. As minhas linhas de triangulação da minha surface. E vou dar uma ajustada nos meus triângulos aqui na entrada da minha lagoa. Olha lá, passo esse triângulo para lá, passo esse triângulo para cá e tá feito, pessoal. Está modelado a nossa lagoa. Gustavo, não estou enxergando nada, cara. Vamos ver agora em 3D como isso vai ficar. Vou colocar as duas superfícies aqui, a superfície do viário e a superfície da lagoa, tá? Minha superfície do viário, ela tá com um monte de coisa aqui que eu preciso limpar. Irei fazer isso agora. Então, vamos colocar aqui para ela mostrar os triângulos para nós, né? Triângulos e pontos aqui, ó. Esse template está bem bagunçado, mas tudo bem. Tá vendo que tem uns triângulos passando para fora ali, né? Isso não pode acontecer. Então, a gente vai apagar aqui essas linhas aqui. A gente vai apagar aqui. Nossa, Gustavo, tem triângulo cruzando. Tá cruzando por quê? Porque são duas superfícies diferentes, tá? A superfície do viário é uma e a superfície da lagoa é outra. Então, elas estão cruzando só graficamente, tá? Não é que isso está acontecendo mesmo, né? Então, beleza, já tenho ali as minhas duas superfícies. Olha como compatibilizou bonitinho. Olha a curva de nível, gente. Curva de nível de uma superfície aqui em cima com a curva de nível da superfície de baixo. Isso por quê? Porque... deixa eu ver aqui. Esse aqui é o do de cima. Isso porque nós criamos uma feature que utilizava a cota da outra superfície. Então, isso é muito legal, ajuda muito quando a gente precisa fazer compatibilização entre superfícies, né? Você pega de um e coloca na outra. Eu vou mudar aqui o estilo, só para poder ficar diferente, eu nem sei qual que estilo que é qual. Vou selecionar as minhas duas superfícies e vou dar um Object Viewer. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá que bacaninha, gente. Temos agora as duas superfícies, ó. Temos ali, é que essa corzinha não favoreceu, né? Vamos editar isso? Vamos editar isso, Edit Surface Style. Você vê como muda a cor, hein? A gente vai lá em Display, selecionamos a opção Model, porque ela fica em 3D. Então, o sistema viário, eu vou colocar num marronzinho claro aqui, ó, laranjinha. Beleza? Top, né? Ah, não vai mudar nada aqui. Você vai ver no 3D como vai mudar. A minha superfície da lagoa, eu vou colocar ela em azulzinho, vai? Só para poder... Não pode esquecer de mudar aqui, tá, pessoal? É a representação em model, em 3D, que a gente precisa alterar. Vou colocar em azulzinho aqui, só para ficar bacaninha. Beleza, alterei as duas cores. Agora vamos visualizar as duas em 3D para a gente poder ver como é que vai ficar. Olha que legal. Olha lá, gente. Muito top, né? Em amarelo, nós temos a superfície do viário e em azul nós temos a superfície da lagoa.
Ainda falta coisa? Falta. Ainda falta os taludes laterais da lagoa. Isso eu não vou fazer ainda, porque eu estou esperando o cliente me confirmar se vai atualizar a topografia, se teve alguma obra no local. Então depois eu vou lançar esses taludes externos e depois eu vou calcular o volume, aí vai ficar para um outro vídeo. Mas é muito legal, né, pessoal? Sabe fazer isso? Já sabia? Deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita que você está aqui. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, faça com que o nosso conteúdo cresça, né, aos pouquinhos aí chegue num número maior de pessoas. Muito legal, né, gente? Viram como é simples a gente utilizar features para fazer a modelagem? Lembrando que a parte de projeto, ela já veio para mim pensada, né? As cotas, todas as definições. A única coisa que eu fiz aqui foi transformar isso em uma entidade do Civil 3D. Então, para fechar esse projeto, pessoal, eu teria simplesmente que criar esses taludes aqui ao redor, calcular o volume e correr para o braço. Não vou fazer isso porque pode ser que essa topografia aqui vá mudar. O cliente me falou, então a gente precisa aguardar essas informações. Beleza? Espero que tenha gostado do nosso vídeo, tenha aprendido a fazer essas modelagens com features. Ajuda demais, pessoal. Qual o problema da feature? Rapidinho. Ela não fica sendo dinâmica, tá? Atrelada a um corredor. Então, se eu tiver, por exemplo, mudei a cota do fundo da minha lagoa, eu tenho que editar a minha superfície, não tem para onde correr, tá bom? Pessoal, valeu, espero você na próxima aula. Um grande abraço e fui.